Boa tarde, gente. Outra vez aqui com o podcast Leiture-se, sempre com pessoas que têm a ver ou que têm uma conexão com leitura. A gente vai estar sempre ligado na leitura. Você que não tem o hábito de leitura, vem comigo que você vai acreditar, vai adquirir. E você que tem o hábito de leitura, você vai manter. Porque a gente vai dar dica de livro, dar dica de possibilidades de leitura, tá? Hoje a gente trouxe a Becky Koresh. E a gente vai falar um pouquinho, eu vou apresentar ela e vocês vão adorar. Vamos lá. A Becky é advogada, dramaturga, mas principalmente escritora. Tá no Instagram, @Becky, vai aparecer aí no vídeo, né? O Instagram dela. Então, vocês anotem aí e sigam. E quem dela não me segue, eu sou @DeisyGouveia_oficial. Então, vamos trocar aí os seguidores. A Becky tem uma coluna semanal na Folha e ela lançou o seu primeiro livro. É isso, né? E eu começo apresentando o livro. Nós vamos falar do livro, vamos falar de outras coisas, mas o livro é o protagonista, que é Caos e Amor. Gente, é um livro de crônicas e é um livro onde tem a orelha da Cris Paz, que é escritora, que todo mundo conhece. Maravilhosa. Maravilhosa. Tem que conhecer, quem não conhece. Tem que conhecer mesmo. E a quarta capa é do Rui Castro, para quem não conhece, né? Ele acabou de ganhar o Jabuti em 2023. Academia Brasileira de Letras. É um membro da academia. E eu acabei de ler o livro Os Perigos do Imperador e vocês têm que ler também. Eu vou colocar já na minha série de lidos a resenha e por que ler. Então você vai me seguindo que você vai saber. Eu não posso deixar de ler a quarta capa e o que ele escreveu da Becky, porque é uma apresentação do livro e da Becky. Muitos cronistas querem ser escritores. Becky Koresh não precisa querer, é. Contrariando a ideia de que ser cronista é flanar pelas ruas à cata de imprevistos, ela consegue flanar perfeitamente sem sair de casa ou até de si mesma. E com razão. Existe lugar mais cheio de imprevistos do que o mundo interior de alguém? Não. Mas só se o dito cronista for um escritor de verdade. E como Caos e Amor comprova em cada página. Becky é essa escritora. Como é que é receber essa quarta capa? Nossa, eu fico emocionada de você ler de novo, porque o Rui foi muito generoso, o Cássio foi muito generoso. Eu tenho a felicidade de ter conhecido ele através das letras, através da literatura, e ele é de uma generosidade, de uma humildade incrível. Eu fico muito orgulhosa e fico feliz que eu tenho esse aval dele. É lindo, né? E ele escreveu uma honra, e ele escreveu em pouquíssimas palavras. Saber escrever bem é saber condensar o sumo da palavra, né? Economizar, não ficar. E ele falou tudo que eu acho que é uma crônica, que é você falando na rua, mas principalmente dentro de si mesmo. Quem escreve e quem lê. É uma descrição, né, do cotidiano, né? Você define bem, eu já vou te falar como é que você define. Como você descobriu ser escritora? Você escreveu sempre? Ou não? Foi através do blog, que você teve um blog na quarentena, que hoje está desativado por falta de tempo, mas que existiu por um tempo, né? Como é que surgiu a escrita na sua vida? Eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi. Eu sou advogada, exerci muito tempo a área de contencioso, que você faz. Tem muita leitura, muita petição, então meu instrumento de trabalho foi também a leitura. E meu instrumento de prazer, que se eu posso falar instrumento de prazer, também a leitura. Então, eu tinha no escritório muita leitura jurídica,
técnica. Hoje você não exerce mais? Eu exerço menos, porque não dá para conciliar. Eu era meio que... Já vou te contar, tive um ano sabático porque eu não conseguia respirar. Meus filhos estavam crescendo, eu estava perdendo um pouco essa época de ficar com eles, então eu fiquei na dúvida, fiquei 3 anos para conseguir sair do escritório e cada vez a gente... Mas eu adoro a profissão e eu não largo, eu tenho ainda tenho advogado. Eu tenho apego à parte teórica, às vezes a parte prática me cansava um pouco, porque o contencioso é cansativo mesmo, fazer direito de família, faço direito de família, mediação de família, não é uma coisa muito leve. E eu acabo não me envolvendo de ficar sensível, de ficar chorando, mas eu me envolvo com a causa em si, eu me dedico muito. E o tempo também. E eu saí do escritório, foi uma estratégia, uma preparação, muito difícil sair. Voltando à sua pergunta, então eu trabalhava com a leitura, com a palavra e me divertia com a palavra. E também me encontrava na palavra. Sempre tive meus momentos de escrever. Minha terapia era com a palavra. Era com a minha escrita, eu sentia uma emoção, eu colocava em palavras. Eu queria falar alguma coisa para uma pessoa, eu colocava em palavras. Isso sempre foi... eu tenho uma sensibilidade com a palavra mesmo, de construir mesmo. Então, se você me perguntar se é de sempre, eu considero que minha paixão pela escrita é de sempre. Mas o blog foi como eu me lancei. E foi uma coisa meio que... Uma coisa recente. Foi uma coisa que foi na pandemia. Foi na pandemia. Na pandemia, eu estava se sentindo muito solitário. E foi a forma que eu consegui de me comunicar com o mundo, escrevendo o que eu sentia. E, surpreendentemente, ela ficou gigante, boca a boca, mesmo sem as pessoas se falarem, as pessoas se indicavam também, as pessoas queriam conversar, né, com quem está do outro lado. Então, atingiu gente de todos os países, assim, eu via Dubai, China, Portugal, Estados Unidos, tinha muita gente nos Estados Unidos, e aqui do Brasil, obviamente, muita gente. E foi uma coisa que me surpreendeu, e aí, com essa boa repercussão, eu me senti no dever de entregar um texto por semana. E isso foi aí começou o meu exercício de escrita sério, profissional. O blog, a constância é tudo. E não é assim, eu acho que tem que esperar vir a inspiração, mas escrever é muita disciplina também. A gente acha que não, eu lembrei, é muita disciplina. É disciplina, é terapia, né? Eu sempre falo para os meus seguidores que ter um diário é uma coisa muito boa também. Não no sentido de que você vai fazer textos maravilhosos, mas que vai ser muito bom. É um bem-estar muito importante para a gente ter esses registros diários da gente. Não, se eu posso aconselhar alguma coisa, é escrever sem medo, sem a mínima pretensão de escrever bem ou mal. Escreve o que sai. Porque hoje a gente tem uma dificuldade de ouvir e a gente tem uma carência de ser ouvidos. E às vezes a gente acaba nem se ouvindo por causa dessa carência. A gente vive num mundo viciado fora. E aí, quando a gente escreve, a gente se escuta, a gente se entende melhor, a gente se expressa. Metade dos sentimentos que podem pesar saem, outros a gente elabora melhor. Então, a gente escrevendo, a gente colocando em palavras o que a gente sente, às vezes é difícil, mas é um autoconhecimento. Eu acho que é uma terapia, independente de fazer terapia com um profissional, é uma terapia que todo mundo precisa viver. Independente se escreve bem, escreve mal, escreve gramaticalmente errado. Nem precisa ler depois. Às vezes nem precisa ler. Verdade. Você, como dramaturga, você escreveu 2 peças de teatro que já foram encenadas, é isso? Sim. Uma é o Te Amo São Paulo, a outra é Novo e Norma. Novo e Normal. Novo e Normal. Quando elas foram então, faz tempo. O Te Amo São Paulo foi em 2010. Era uma coletânea de alguns dramaturgos, o Valcir Carrasco, o Mário Bortolotto, o Dibi Carneiro, Marcelo Rubens Paiva, Roberto Lage, Mário Viano, Fábio Torres. A ideia saiu porque quando eu tinha ido, não sei se vocês já assistiram, Te Amo Paris e Te Amo Nova York. Acho que tinha um filme que eram sketches que falava sobre o amor a Nova York e o amor a Paris. Quando eu saí de Te Amo Paris, eu falei, e eu estava na Paulista, fui no cinema da Paulista, eu estava andando. Aí eu falei, eu amo São Paulo. E aí vou fazer o de São Paulo. Vou fazer o de São Paulo. E me levaram a sério. Quando eu falei, vamos fazer, nunca me aventurei mesmo. Eu estava na advocacia muito mergulhada.
E o projeto saiu e ficou muito bonito. Eu participei de uma das sketches e ficou bonito. Foi uma homenagem a São Paulo. Cada um escreveu São Paulo do jeito que via. E eu escrevi do meu jeito. Foi encenada? Foi encenada. Foi encenada durante alguns meses no teatro. E a Novo e Normal? Novo e Normal foi uma experiência difícil, porque foi na pandemia também. Acho que na pandemia a gente foi descobrindo processos, recursos criativos que a gente não tinha. Então, eu comecei com o blog também. A gente fez essa peça. Eu trabalhei com 3 dramaturgos, então foi uma dramaturgia a 4 mãos e 3 pessoas que eu aprendi muito. E a gente fez uma peça online e era ao vivo. Foi um super desafio. Então, Nossa. Foi o Sérgio Manberti num lugar, a Sueli Franco no Rio, a Samara Filippo, a Tânia Kalil, foram feitos alguns projetos nesse sentido, né? Eu lembro, mas esse eu não assisti. E foi assim, foi o último trabalho do saudoso Manberti, que foi maravilhoso, foi legal, mas não é teatro. Não é teatro. Quando você coloca uma tela e você... não é nada. Se você me perguntar que nome que tem aquilo, não é nem teatro, nem cinema, nem audiovisual. É uma coisa... É um teatro na pandemia, eu diria assim. E que, graças a Deus, a gente voltou e que nada tem... nada substitui o corpo a corpo. O teatro é isso, né? E agora eu tenho essa peça assim. Que está para estrear. Você tem uma outra. Que é Muito Humana para Ser Exata. Já está em produção e não sei se vai ser final desse ano. Até esse ano, ou no máximo no ano que vem, a gente já vai estrear. A gente está quase no fim do ano já, estamos quase em abril. Não, era para ser esse ano. E ela trata de 3 pessoas. Também é uma terapia minha, porque são 3 mulheres. Se trata de um encontro de 3 amigas de infância. Cada uma tem um jeito bem diferente. Uma pensa da forma matemática, outra pensa de uma forma mais livre e outra pensa de uma forma mais medicina, ela é mais prática. E eu tenho essas 3 coisas dentro de mim. Tenho o meu lado meio louco, meio anárquico, que eu preciso do meu lado matemático para me colocar as bordas, e tenho esse lado prático também. Acho que todas nós temos, todos nós. Você tem até também. Uma crônica no livro que fala dos signos que eles imperam no dia, diferentemente da gente, né? É isso. Todos os signos em um dia. A gente é tudo. Eu sou escorpiana, mas eu não sou só escorpiana. Eu acordo, sei lá, libriana, bem zen. Depois eu fico capricorniana. Eu não entendo muito de signos. A gente tem uma perguntinha aí. Vamos lá. Aproveitando isso que você falou de pandemia, a Luísa quer saber a sua opinião sobre a valorização da cultura pós-pandemia. Você acha que a cultura foi mais valorizada durante a pandemia? Como está esse pós-pandemia, culturalmente falando? A pandemia foi um trauma na cultura, principalmente no teatro. E no cinema também, as pessoas não simplesmente não foram. E hoje eu te digo que ainda não voltou ao normal. Não voltou. Você vai no cinema, os cinemas estão vazios. Então, tem E as pessoas também se acostumaram a ver streaming em casa. Então, tem mais preguiça de sair. Então, é uma concorrência bem desleal, bem forte. Mas quem ama, gosta, estava louco para sair. Então, a cultura, ela ficou... por um lado, ela ficou reservada dentro de casa, ela ficou muito limitada. E depois que acabou a pandemia, as pessoas estão começando mais a se sentir à vontade e a voltar ao normal mesmo, ao interesse. Ela se prejudicou, sim, Luísa, de alguma forma, mas ela volta, ela nunca... É sempre cíclico, ela não desaparece sempre. Como advogada e como mediação familiar, eu acho que você viveu situações em que te inspiraram nas crônicas. Eu acho que nada que a gente escreve, a gente escreve com indiferença. Tudo que sai é alguma coisa que eu vivi, que eu senti, não é uma autoficção, não é um retrato de mim mesma, mas eu estou em todas. Então, por exemplo, tem uma que é a primeira crônica, que é Você Decide, que é muito a ver com a minha experiência profissional. São 2 casais que estão no fórum, vão se separar, é cena típica, então lá eles se encontram lá no elevador, oi, boa noite.
Então, tem vários tipos de relacionamentos de casais na hora que eles vão se separar. E aí eu falo, agora o final se bifurca. E quem decide é o leitor. Por um lado, o leitor não, os próprios personagens. Por um lado, eles estão sentados, o marido manda o ex-futuro marido manda o que a gente está fazendo aqui? E aí ela faz um charminho, responde, depois ela resolve responder, e aí eles vão por humor. E eu não vou dar spoiler, mas é um final feliz. Eles se recasam. Eles vão na Praça da Sé. E o segundo ele manda para ela a mesma mensagem e ela está muito magoada, embora ela sinta o mesmo amor que a primeira versão dela. Casal. Na verdade, é o mesmo casal. A primeira versão dela, ela cedeu, mas ela baixou um orgulho. Não vou responder, vou deixar de fazer a quarta vez. Ele falou, eu escrevi 3 vezes, eu não vou escrever a quarta vez. Aí acaba a crônica, a porta se fechou, com o juiz decidindo o destino deles. Isso é um dos exemplos diretamente ligado à minha profissão, diretamente à minha experiência. Eu imaginei. Eu escrevo muito sobre relacionamentos, né? Não precisava ser advogada para isso. Mas acho que também a gente vive muito os relacionamentos das pessoas, a dinâmica, quando a gente trata de direito de família. A atividade de advogada é pequena hoje? O que é? Eu escolho, assim, eu escolho no sentido mais humilde possível, né? Assim, eu ganho menos, eu escolhi isso, mas eu escolho os clientes que eu quero ter, porque eu escolho e com responsabilidade. Então, se eu tenho super poucos casos, antes eu cuidava de muitos casos e hoje resolvi ter menos e quero me dedicar ao máximo que eu posso, mas estou advogando porque eu tenho esse apego ainda ao cliente, porque ficou o cliente no meu escritório, então eu não quero abandonar, não é abandonar, deixar mas ele na mão. Isso. Agora vamos falar do livro. O livro é uma reunião de crônicas. Eu identifiquei algum ponto aqui, né? Da pandemia, do fogo, eu achei que é um conto. Sim. Dos gêmeos, é um conto, Sim. né? E você fala muito, você descreve a crônica como pinceladas, né? Do dia, da vida, o que a gente percebe, o que a gente não percebe. Para o meu leitor, para o meu seguidor, eu sempre indico bastante começar a ler coisas leves, contos, crônicas, porque são curtos, você começa e acaba. E para quem não tem o hábito de leitura, deixar um livro de lado é um fracasso que ele pode querer não ler mais, né? O que você acha? Concordo. Tem que começar primeiro pelo que gosta. A crônica, não é porque eu escrevi, a crônica é um jeito muito gostoso, é agradável, porque o leitor participa também, é como se fosse um diálogo com o leitor. Então, eu acho que a crônica é um ótimo caminho para ler quem está... Porque a gente tem a concorrência das telas também. E a crônica é uma coisa ligeira, porém profunda. Não é uma coisa que você lê e você vai esquecer, é uma coisa que as pessoas voltam, se revisitam. E é uma coisa que ela congela, as pessoas se identificam. Então, quando a gente lê uma coisa que a gente se identifica, eu acho que a gente tem mais ânimo. Você pode ler uma hora uma crônica, depois vai para outro capítulo, depois volta, depois revisita a que mais te tocou. Tem algumas coisas de maternidade, que é uma carta que eu escrevo para meu filho adolescente. Que é linda. A Roseli Saião, inclusive, leu. Eu tenho uns textos meus que foram lidos por algumas pessoas, e que foi um movimento também natural. O Marcos Mion leu uma que chama A Falta que a Falta Faz. É uma das crônicas mais sérias, que a gente faz tudo, mas menos a gente não dá espaço para a gente ter falta de alguma coisa. Muita gente leu, muita gente muito bacana leu. Estou dando o exemplo da Roseli Saião, porque ela leu especificamente Carta para o Filho Adolescente, que eu escrevi para o meu filho, que muita gente se identificou. Então, não é quem tem filho, quem não tem filho. Eu acho que existe uma identificação, e eu recebo muitos feedbacks, muitos mesmo, de pessoas que, eu me identifiquei com essa, eu me identifiquei com a outra.
a gente se vê em alguns lugares, né? E assim, como ela falou, eu já falo que a crônica é as entrelinhas da vida. O que a gente não enxerga, né, nessa parede, é o que a gente enxerga na crônica. A gente congela uma situação, ou um sentimento, ou um momento, e explora esse momento. Todo mundo viveu esse momento. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que a crônica é um caminho muito bom. Ou romance, não precisa comprar um romance gigante, pega um romance pequeno, vá na livraria, namora, vê se o tipo de linguagem. As orelhas estão sempre lá para você escolher a sua próxima leitura. Né? Pergunta para o vendedor, troca uma ideia com pessoas, mas assim, uma vez que você encontra o prazer, você não quer deixar. Assim, e eu também me disciplino, porque eu fico muito nas redes, muito no computador. Eu falo, eu tenho que ler pelo menos 15 minutos por dia, mas pelo menos. Eu estou lendo muito menos do que eu queria. Eu queria estar lendo 1 hora por dia, mas hoje eu estou mais escrevendo do que lendo. Você tem uma crônica sobre leitura, que não consegue, não exato, vai. Exato, é verdade, bem lembrado. Eu até não sei quais, porque eu tenho mais crônicas, eu não sei quais que estão aí, mas é verdade, é uma coisa que... Você fala da leitura. A pessoa está... exatamente, um domingo que eu estava tentando ler. E a gente lembra, aí toca o telefone, aí você lembra disso, aí alguém precisa jantar, e aí você lembra do tênis que você quer comprar, e aí você volta para a leitura, para a página 1. O Instagram fica pipocando e a gente não vai e não lê, né? A gente desliga um pouquinho antes da televisão, tira o celular, silencia para poder ler todo dia. Vai te dar um descanso super bom, um sono restaurador. Leitura antes da... E eu diria, em cima do que você está falando, são 2 benefícios. Um, ficar sem tela, já é um benefício. E o 2, preencher com tempo um bom conteúdo. Né? Eu acho que é muito importante ter a liberdade, e sem vergonha. Tem um livro que chama Jogo da Amarelinha. É um livro que eu li quando era pequena, mais jovem. É muito bonito. E ele é dinâmico, ele é grosso, mas você pode ler em qualquer ordem. Ele é do Júlio Cortázar. É muito bem traduzido. E é um livro fácil de ler, é um livro gostoso de ler. E eu vou reler. Não li ainda, porque eu estou com 2 livros. Eu vou ler. Eu recomendo, quem quer ler gostoso, eu acho que é uma leitura super gostosa. Porque ele é o mestre dos contos, né? O Júlio Cortázar. Tem pergunta? Vamos lá. A Tati gostaria de saber de você se você consegue explicar a diferença entre crônica e conto, porque ela falou que ela sempre fica confusa. Você sabe, a própria Daisy falou que eu tenho contos aqui. Então, eu vou te falar, sinceramente, Tati, eu não sei te dizer agora, tecnicamente, qual que é a diferença. Óbvio que a crônica é uma coisa do cotidiano, tem uma dinâmica diferente. O conto, ele tem começo, meio, fim, tem personagens. É diferente, né, a forma. Mas eu misturei aqui, sem medo de misturar. Por isso que eu falei desde o começo, escreve o que você quiser escrever, sem medo. Então, não me censurei e não me preocupei muito com a classificação literária. E as coisas, elas têm algo em comum, elas têm uma fronteira que parece, mas elas são bem diferentes. São 2 gêneros literários bem diferentes mesmo. É importante a gente pontuar isso. Mas aqui tem alguns contos, como ela mesma percebeu, e eu nem falei para ela isso. Mas a gente lendo, a gente percebe, né? Eu acho que se você for lendo crônicas, contos, vai ter essa percepção também. A crônica, ela tem mais humor, ela tem uma predominantemente mais descritiva, né? Ela é mais descritiva, o conto é uma história que pode ser ampla também, pode ser maior, o conto é mais breve. Não sei se eu estou tecnicamente certa, tá bom? Estou sendo bem direta aqui. Mas eu acho que isso aí é pouco importante, ter definições, né, literárias. O bom é ler, é bom absorver esse conteúdo. Eu tenho uma amiga autora, que é a Fernanda Pompeu, e ela fala sempre que crônica ela não divide as definições com a maioria das pessoas. Sabe, Daisy, que tem uma coisa, crônica ela é um gênero não tão valorizado. O romance ele é mais nobre, entre aspas, do que a crônica. Isso o Julian Fuchs falou, ele escreveu Será que a Crônica Morreu? Os Pratas, né? O Mário e o Tony Prata, eles insistem na crônica e eu acho isso maravilhoso.
porque crônica é muito brasileiro e é muito a gente hoje. Aqui a gente, meu livro que eu lancei faz 2 semanas, graças a Deus, ele não tem mais na Livraria da Vila. Eles pediram de novo, fizeram um pedido, esgotou. Fiquei muito feliz também. É minha merchandising aqui, claro. Mas eu recebo muitas... Mas na Amazon tem, viu? Pode pedir. Na Livraria da Vila também já voltou, mas na Amazon também é bom. Mas, assim, a crônica é sem medo de ser feliz. Não tem muitas pretensões. E é isso que eu sou. Eu não tenho muitas pretensões de parecer ser diferente, de escrever diferente do que eu penso. A gente tem que, para escrever bem, para atingir o outro, a gente tem que ter verdade. Senão a gente não atinge. Ou a gente tem uma técnica muito boa. Claro. Você tem algum autor que te inspirou? Especificamente, não. Assim, eu leio o Luiz Fernando Veríssimo, o Ivan Lessa, Raquel de Queiroz, que são ótimos cronistas, mas eu leio muito romance também. Eu leio muito romance. Tem o Jonathan Franzen, né, que ele escreveu A Encruzilhada, muito maravilhoso esse livro, recomendo, mas ele é um pouco mais grosso. Talvez quem não quer um livro mais complexo tem que começar por menos. Eu adoro o estilo de escrita do Ítalo Calvino. Adoro gente que tem um humor dentro. Eu até coloquei aqui, eu li Felizes os Infelizes. É um livro bem assim, ou amo ou odeia. Eu amei. Eu indiquei para algumas amigas, umas me xingaram e outras me agradeceram, porque é um livro que eu adorei. É da Yasmina Reza. São contos que se entrelaçam e são histórias. Ela tem muito humor, ela tem uma habilidade de escrever. Se você percebe que ela lapidou a escrita, que não veio assim, né? Como que foi a leitura para você desde pequena? Você tinha um espelho em casa? Como é? Porque eu sempre fico falando que precisa incentivar a criança, precisa incentivar, porque é muito mais fácil de ter o hábito da leitura na infância, né? Conquistar ele. O espaço físico me ajudou muito, porque meu pai, ele tinha uma biblioteca enorme. Ele lia francês, inglês, e ele lê, tipo, filósofos que eu não consigo alcançar. E aí, então, o exemplo dele lendo me deu a curiosidade de falar o que ele está lendo, o que ele tem tanto prazer em ler. Então, isso foi minha porta de entrada. Não que eu amasse ler. Assim, tinha uma época da minha vida que eu não queria saber de ler. Eu lia de obrigação para a escola, e essa coisa da escola é uma coisa muito chata, porque a gente acaba lendo por obrigação livros que não são tão saborosos, mas precisa ler. Né? E a gente fica com certo... uma repulsa, né? A gente fica meio refratário a um livro que a gente... E livro claro que a gente aprende também, tem que ter esses livros também mais didáticos, a gente tem que ter... Mas a gente tem que ter o prazer da leitura. Eu acho que talvez isso demorou para eu sacar. Não foi tão rápido, não. É assim mesmo. Eu tive uma mãe leitora. Na minha casa foi a minha mãe, foi um espelho. E eu sempre falo, gente, que os benefícios da leitura vocês não podem nem imaginar, porque eu falo toda vez e eu vou repetir aqui. Minha mãe morreu com 99 anos. Uau! Super bem de cabeça e leu até 97. Máximo. Leu até 97, depois de 97 os olhinhos já não estavam mais conseguindo, mas até os 97 ela lia e lia muito. Então esse foi um espelho. Então seja um espelho dos seus filhos, porque eles precisam ler, é importante, né? Fala da coluna semanal, como é que é? Que dia que Segunda-feira. Segunda-feira? Uhum. Todas as segundas eu escrevo minha coluna, às vezes eu escrevo alguma coluna extra, né? Na Semana da Mulher eu escrevi algo sobre a mulher, que inclusive foi lido pela Patrícia Parenza, maravilhosa, que é um drama, que aí foi um pouco meu lado dramatúrgico, que é um drama, tudo que a gente ouve. Senta direito, fecha as pernas, faz isso, faz aquilo. Não, mas agora abre as pernas, agora faz isso. Então foi um jeito, e no fim ele sufoca ela e se arrepende, né? Ele e ela, é uma relação de um homem e de uma mulher. E é o que a gente escuta desde pequeno. Mas voltando à coluna, é uma vez por semana, eu tenho um limite de caracteres, não posso escrever muito, mas também... Mas você fica livre no assunto. Fico livre. É um jornal muito democrático, a gente ninguém nos impõe nenhuma posição política, por mais que pareça ter, muita gente me pergunta isso, a gente tem um espaço bom, tem gente de muito nível,
impressionante, é muito gostoso trabalhar. Eu me sinto orgulhosa e me sinto muito feliz de trabalhar lá. Ter uma coluna é escrever em casa e mandar. Como que é? Porque todo mundo Sim. acho que tem curiosidade, né? Como é que o jornalista trabalha? Antes existia na Barão de Limeira, né? Existe ainda a Folha, o pessoal ficava lá, na máquina de escrever, eu acho, depois no computador. Agora é cada um da casa dele. E a gente faz alguns encontros, algumas reuniões com outros jornalistas. Então, adorei conhecer algumas pessoas, a Marilis Pereira, Maria Jorge Pereira, que ela é maravilhosa, a Giovana Madalosso também. A gente acaba se Tem os conhecendo. livros maravilhosos que eu adoro. É, Sweet Tóquio. isso. Nada pode ser roubado, né? Uma coisa assim. Eu li os dois. Uhum. Que legal que deve ser. Muito legal. É um desafio, porque uma vez eu li no canal, e se a inspiração não chegar? Eu não posso falar para o ChatGPT e falar, escreve um texto. Óbvio. Nem para inteligência artificial. Não, inteligência artificial não tem intuição, não tem intuição. Falta alguma coisa nela, ainda bem. Então, é um compromisso, não é fácil. Às vezes bem assim naturalmente, às vezes eu escrevo 3 por semana, às vezes a semana eu falo, o que eu vou escrever? Quinta-feira eu já começo a pensar o que vai Você tem que mandar no domingo? No domingo. E aí eu gosto de falar sobre a atualidade, sobre as coisas que... Eu falei semana passada sobre a Finlândia foi eleito o país mais feliz do mundo. E aí, o que é ser feliz? Como é que se mede felicidade? Se perguntando de 0 a 10 como você está? Eu fiz uma crítica e brinquei um pouco com o Brasil. E essa foi o meu último tema. O outro foi solidão. Foi assim, esse também fez muita repercussão sobre a cura da solidão. As pessoas acham que solidão é um problema. Eu sou uma pessoa muito solitária, adoro ficar sozinha. Eu nado, eu pratico natação, eu desligo meu celular, eu fico 2 horas, é um treino pesado. E é a hora que eu escrevo lá, na hora que eu estou nadando. É a hora que eu tô assim, eu acho que é muito importante e que tem a ver com a leitura. A gente tem que ter nossos momentos de solidão. Acho que isso falta. É o que fala, fala a crônica que o Marcos Mion leu. A falta que a falta faz. A gente não tem espaço para a gente. E que tem a ver com a escrita também. A gente escrever e a gente ter um espaço não fazendo nada, desligando o celular mesmo. A gente fala muito do celular, mas é isso que está acontecendo. E conseguir ficar sozinho. A gente está na melhor companhia quando a gente está sozinho. Falando em crônicas e contos, que livro que você daria de indicação aqui para o pessoal que está ouvindo, além de seguir ela na Folha toda segunda-feira, lendo as crônicas dela e lendo o livro Caos e Amor, tá? Na Amazon tem. E seguindo no Instagram. No Instagram você dá conteúdo de crônica, você põe alguma coisa? Tem muitas leituras, tem muita gente que pede para ler. Então, tem muitas leituras das minhas crônicas, não dessas, porque do livro eu acho que é só exclusivo para quem está lendo, para quem vai... Já foram, algumas dessas, 2 ou 3 foram lidas, enquanto isso também foi lida por um elenco maravilhoso. As crônicas já tinham sido publicadas? É uma reunião? Como que não, tem 3 crônicas que foram publicadas na Folha, que eu pedi autorização para constar no livro, e as outras eu escrevi com muito carinho para ser feita no livro. Só no livro. Então, aí, qual é a tua indicação de outros? É difícil indicar um livro, né? Eu indicaria Caos e Amor, tá? Tá super indicado já. Não, eu li recentemente um livro chamado Segredo, que é do Domenico Starnoni, que é muito interessante. Ele fala também sobre os segredos, o jeito. É um livro que fala que tem um segredo durante a leitura inteira do livro e você não sabe se é verdade, se não é verdade. E eu gosto de livros bem escritos. Eu acho que tão importante quanto a história, o livro, eu gosto da palavra. Então, assim, tem romances que são mais fáceis de ler. Eu não gosto muito, não, mas é pessoal. Tem gente que adora e tem que ler o que gosta. Tem que ler o que gosta. Marta Batalha é uma das nossas. Eu li, não sei se você já leu, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Eu coloquei até aqui. Não, eu li um outro livro dela. É muito bom, que fala sobre a invisibilidade da mulher. É bonito, eu achei muito bonito o livro. São curtinhos, né? É curtinho, é curto. Esse da Felizes os Infelizes eu adoro, mas vocês não me matem se vocês não gostarem, porque eu acho incrível, eu acho que vale a pena a leitura. Tem esse do Cortázar,
Clarice Lispector é sempre um clássico, mas não é fácil de ler. Não é fácil. Não é fácil de ler. Eu não recomendo como primeira leitura. É isso. Eu acho que está super indicado. Vocês já têm bastante indicação aí para a semana e lê muito. Eu queria agradecer que você tenha aceitado aqui o nosso convite. Foi muito gostoso. E sucesso no livro. Obrigada. Eu queria dizer que eu tenho muita admiração por você. Pelo seu trabalho, de verdade, assim, porque mexer com isso agora, ela foi uma pessoa de sucesso de moda ela fez as duas transições de carreira. E ela foi por uma coisa assim, pela paixão, você vê pelo rosto dela, pelo olhar dela, tudo que ela divulga é uma coisa que ela faz com paixão. Então, assim, eu fiquei muito feliz e muito honrada pelo convite. Que gostoso. De uma pessoa que ama a leitura e que faz as pessoas amarem a leitura. Eu acho que o teu trabalho, Daisy, é uma coisa assim, de aplaudir mesmo e de se emocionar. É verdade, eu acho que todo mundo tem que seguir as dicas dela, e porque ela é simples, ela é autêntica. Ela não é metida a intelectualoide. Não tenho, eu sempre falo, não tenho nenhuma formação literária, eu só amo os livros. Só. Apesar de que entende. Você lê, você entende porque você ama, e você ama porque você entende. Não sei onde começou, né? O Bolacha Tostines, né? Mas eu acho que você está dominando cada vez mais. Eu acompanho você e gosto muito dos seus conteúdos, mesmo. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e até a próxima quinta. Um beijo. Quem não segue a Beck, siga, né? Quem não segue a Daisy, siga. Me siga. E pode ver, se você perdeu algum pedaço da entrevista, você vê depois no YouTube ou no Spotify, ou a gente vai colocar agora vou colocar um pouquinho no feed, né? Depois eu tiro, porque fica muita coisa que é muito grande. Mas agora eu vou pôr um pouquinho no meu, se você puder ver e quiser ver integralmente, tiver com um tempinho agora. E, se não, até quinta-feira a gente se vê outra vez. Beijo.